Novos tempos, novos sentidos. Superlotado e tantas vezes ineficiente e desumano, segundo o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, o Brasil atingiu em dezembro de 2013 o número de 584 mil detentos. Sobre a quantidade de vagas, o dado é da última pesquisa feita em 2012 e mostra que há pouco mais de 310 mil, ou seja, o déficit atinge mais de 200 mil vagas. O número de rebeliões também é grande, 121 registradas com 769 mortes de março de 2012 a fevereiro de 2013. Qual a solução para o sistema prisional brasileiro? Como recuperar e reinserir presos nesse contexto? Para falar sobre o assunto, eu recebo o professor Luiz Flávio Sapori, coordenador do Centro de Pesquisa em Segurança da PUC Minas. Professor, seja muito bem-vindo a esse espaço. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, como é que a gente pode fazer, então, uma avaliação do sistema prisional brasileiro? Eu acho que sua fala introdutória já resumiu muito bem a situação muito preocupante, é uma situação grave, né, do sistema prisional brasileiro. Ou seja, não se trata de um sensacionalismo dos meios de comunicação, né, de uma percepção equivocada das pessoas. Nós estamos falando de superlotação, sim. Nós estamos falando de maus tratos a presos, falta de condições básicas de saúde, de higiene, mas nós estamos falando também de presos que dominam a prisão. Sim. Nós estamos falando de presos que usam celulares, que comandam o crime nas ruas, dentro das prisões. Estamos falando de corrupção. Ou seja, nós estamos falando... complexo, um sistema prisional que não funciona. Ele não é apenas desumano, né? Ele não é apenas da tortura, da violência, ele é também um sistema prisional onde o preso, em boa medida hoje, tem muita facilidade para continuar sua carreira criminosa. Pois é, a gente está vendo aí vários casos na mídia. No final do ano passado, a gente comentou muito sobre Pedrinhas, né? Em São Luís do Maranhão, falando que foram 62 presos foram mortos, né? Evidenciando que a situação aí está fugindo do controle, né, professor? Exato. Pedrinhas é um caso extremo, né? Você vai dizer, bom, todas as prisões brasileiras são como aquela do Maranhão? Não. Existem prisões no Brasil que funcionam bem, a gente tem que considerar isso. Existem prisões onde a capacidade de ressocialização é grande, onde o preso trabalha. O preso estuda. Eu posso citar um exemplo aqui em Minas Gerais mesmo, na região de Ipatinga, o presídio de Paba, que funciona relativamente bem, e aí todos os estados. Mas aquela situação do Maranhão, ela é extrema, mas sintomática do que prevalece, né, no território nacional. E no caso de Pedrinhas, os presos dominavam a vida interna. A boa parte da violência ali era uma violência dos presos contra os próprios presos. Isso, exatamente, né? Vamos lembrar desse fato. Isso. E como é que fica assim? Essa superlotação ela também pode ser intensificada pelo sistema judiciário que a gente tem hoje? Essa superlotação ela acontece principalmente no que a gente chama de prisões provisórias. São aquelas unidades prisionais onde o indivíduo está aguardando o julgamento. Ele foi preso em flagrante, deu uma preventiva, né? E aguarda a decisão do juiz, então ele fica numa prisão provisória. É geralmente aí que você tem superlotação. Numa cela para 8, vai ter 30, vai ter 40. É o que é mais comum Brasil afora. Nas penitenciárias, que estão onde o indivíduo está cumprindo já a pena de prisão, o problema é um pouco menor. A única maneira de se lidar com isso é, obviamente, construindo novas prisões. Não há como resolver o problema de superlotação. Obviamente, seria muito importante que o judiciário fosse mais ágil, porque à medida que o judiciário é lento, moroso, as prisões provisórias vão se acumulando. Então, muita gente que poderia ser solto por ser inocentado, por exemplo... Ou ter algum outro tipo de pena, benefício, né? ou outro tipo de pena alternativa, ou benefício legal, poderia estar sendo liberado. E o problema seria atenuado. Não há dúvida que o judiciário tem culpa, sim, nessa situação. Essa semana saiu, então, um levantamento, né, um dado da Secretaria de Estado de Defesa Social, que indica que, praticamente, se a gente for fazer uma análise, uma pessoa é roubada a cada 20 minutos em Belo Horizonte, né? O crescimento foi de 24% se comparado ao ano anterior. Exato. E fala também que a criminalidade violenta, ela também, né, que envolve homicídios, sequestros, ela também aumentou 22% em Minas e 21% em Belo Horizonte. Isso tudo contribui para que o sistema fique mais inflado, né, professor? Olha que números
horrorosos, né? É. De números, eu diria, até assustadores. Como que a gente pode interpretar isso? Significa muito concretamente que nos últimos 3 anos a violência voltou a crescer de modo muito intenso em Minas Gerais, nas nossas grandes cidades, né? Belo Horizonte, região metropolitana e as grandes cidades do interior. Falta de política pública? O que falta é, na prática, a capacidade das polícias de prevenirem e de reprimir o crime. E aí o sistema prisional, obviamente, ele tem também sua cota de responsabilidade. Porque uma parte desses indivíduos que estão assaltando nas ruas, no comércio, nas residências, né, nos ônibus coletivos, uma parte desses assaltantes são indivíduos que vieram das prisões, que cumpriram suas penas, ou parcialmente, ou integralmente, e não se reinseriram de outra maneira. Então é um pouco também sinal, digamos, dessa incapacidade do sistema de reinserir. Essa é uma parte da história, mas a outra parte é criminosos que estão tendo muita facilidade para cometer crimes. Se a polícia atuar bem, na prática, vai significar o quê? Prisão desses indivíduos. À medida que você está prendendo poucos criminosos, muitos crimes vão deixar de acontecer. E prisão desses indivíduos significa o judiciário ter que ser ágil. Prisão provisória, depois para uma penitenciária. Ou seja, o sistema hoje já está superlotado com a polícia atuando de forma mais mansa. De forma muito mais ou menos. Sei. Se as polícias brasileiras, se a polícia brasileira melhorar a eficiência, imagina o que vai acontecer. Ou seja, nós temos um dilema muito complicado hoje na segurança pública brasileira. Pois é, mesmo assim ainda é possível, a gente tem bons exemplos, né, como o senhor estava comentando. É a gente fez uma matéria, eu gostaria de mostrar sobre a PPP que a gente tem Sim. aqui em Minas Gerais, e na verdade fala que o Brasil, né, ele é o 4º país com mais presos no mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. E a região sudeste se destaca com a maior concentração de detentos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, um complexo penitenciário público-privado completou 1 ano de funcionamento. A PPP já abriga 1.343 presos nas 2 unidades de funcionamento e desses, 511 estudam e realizam diversas atividades profissionalizantes. Veja na reportagem. Localizada na zona rural de Ribeirão das Neves, município da região metropolitana de Belo Horizonte, o complexo penitenciário público-privado completa 1 ano. O modelo é referência no uso da tecnologia e também a primeira penitenciária em Minas Gerais a instalar bloqueador de celular. A unidade possui um sistema de sensoriamento de presença que permite demarcar o espaço onde as pessoas não podem circular. Caso contrário, o alarme é disparado. Na parceria, o governo do estado paga à empresa que administra o presídio o valor de R$ 2.700 por cada interno. A avaliação é extremamente positiva, né? Apesar de termos apenas 1 ano, que eu acho que é muito pouco tempo ainda. Uma vantagem para o estado, a gente tem um parceiro que vai se preocupar com a ressocialização do indivíduo, que trabalha a parte interna toda de atendimento, e o estado ele apenas trabalha a parte de segurança externa da unidade. O complexo penitenciário também oferece ao presidiário a oportunidade de trabalhar. Dos 1.343 presos, 511 frequentam a sala de aula no próprio presídio. Além disso, há assistência médica e odontológica para os detentos. Esse presidiário conta como essas medidas refletem no resultado do desempenho no trabalho carcerário. Tinha que ter esse projeto no Brasil inteiro. Porque com certeza tem muita gente aí dentro que dá para recuperar, tem gente que vem para cá sem perspectiva nenhuma de vida, mas quando chega aqui dentro dessa penitenciária, nesse modelo sendo administrado pela GPA, eu acho que tem sim, o ser humano ele tem valor, ele tem recuperação. Eu vim para cá com esse intuito, de obter a mão de obra que lá fora, para mim, eu tinha uma grande dificuldade de encontrar, e hoje aqui eu não tenho mais essa, hoje aqui a minha condição aqui é dar o treinamento. Embora aprove a iniciativa, esse especialista diz que a solução para o sistema penitenciário brasileiro ainda exige outras adequações. A médio e longo prazo pode trazer sérios problemas, porque você tem benefícios públicos, benefícios privados, né, porém com custos públicos altíssimos, né, porque a pena de prisão é uma pena cara. Professor, a gente assistiu aí na matéria, né, sobre a PPP Sim. aqui de Minas Gerais. Como é que a gente pode falar mais abertamente, mais detalhadamente desse sistema prisional em Minas Gerais? Eu gosto muito dessa experiência da PPP, que é um modelo de privatização, não é pleno, mas uma parceria que me agrada. Outros estados brasileiros começam a fazer isso. Não é a solução para o problema, ou seja, nós não temos como, daqui para diante, só construir prisões, o modelo PPP, mas nós devemos dar
possibilidade de crescer o número de unidades prisionais com essas condições, porque fica claro que ali os presos são mais tratados, as oportunidades de trabalho são maiores, há mais dignidade numa unidade como essa, comparada com uma unidade administrada pelo Estado. O problema é que ela é cara, por isso que é um problema, né? É uma unidade que custa muito mais do que se o Estado estiver administrando. Mas eu gosto, é uma experiência que nós devemos expandir, não para substituir e tomar conta de tudo, mas elas podem coexistir com outras iniciativas como o das APACs, que também funcionam muito bem. Daria, então, mais qualidade aí para o sistema prisional, que não deve ter a sua solução, então, baseada somente na privatização. Não, a privatização é uma alternativa interessante, ela pode funcionar para uma certa quantidade de presos, de alguma maneira combinada com a sociedade civil, com as APACs, e a maior parte o Estado tem que administrar mesmo diretamente. E como resolver o problema? Investindo. Nós temos que fazer com o sistema prisional algo que raramente se fez no Brasil, é levar a sério, é profissionalizar os agentes penitenciários, é de alguma maneira colocar corpo técnico nas penitenciárias. A gente fala dos detentos, mas se esquece da gestão, segurança, né? Da segurança, você tem que ter gente qualificada, né, nas guaritas, você tem que fazer escolta, você tem que ter profissional qualificado, capacitado, treinado, remunerado para isso. Ou seja, você tem que fazer o que eu costumo dizer, o feijão com arroz. Não tem que inventar, não tem que criar leis, você não tem que fazer nenhum milagre. Temos que fazer o mais básico possível, gerir de forma profissional o sistema prisional. Se fizermos isso, você vai ver que a realidade vai mudar assim da água para o vinho. O nosso governador, né, aqui em Minas Gerais, Antônio Anastasia, ele anunciou a construção de 11 presídios, 11 novos presídios, que vão então criar novas 5.485 vagas. É uma boa iniciativa, né, mas a solução fica só aí, isso basta? É uma boa iniciativa, mas ela vem muito tarde, né? Agora, final de governo, anunciar um investimento como esse, mas é bem-vindo. Minas Gerais, como outros estados brasileiros, tem que continuar investindo na ampliação do sistema. Não significa que nós vamos ficar construindo prisões o resto da vida. Não é isso. Vai chegar um certo momento em que as vagas disponíveis vão ser suficientes para entrada e saída de presos. Mas até lá, nós vamos precisar continuar investindo. Então, uma medida como essa do governo de Minas Gerais é muito bem-vinda. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a você também que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até semana que vem.